Oi, gente. Então, hoje eu vou expor a lição de número 10, a lição da CPAD. E o título da lição é A Última Defesa de Jó. Esta lição, como eu venho falando, tem algumas que já passaram nesse conteúdo, outras ainda vão passar essa semana, devido ao atraso que houve devido à pandemia. Mas, para aqueles que ainda vão estudar no domingo que vem, eu vou deixar alguns trechos, deixar o subsídio dessa lição e trazendo mais referências para reforçar um pouco mais o conteúdo. E esta a última defesa de Jó, vai apresentar uma trilogia. Essa trilogia está representada nos capítulos 29, 30 e 31, começando no capítulo 29, que vai ser uma descrição da exaltação anterior da vida de Jó. Ele vai comentar no 29, ele vai fazer todo um desabafo de como era a vida dele anteriormente, de tudo que ele tinha, de como que ele era tratado. No 30, ele já vai descrever a humilhação que ele está vivendo exatamente por essas pessoas que antes honrava, essas pessoas que antes ele ajudava, essas pessoas que tinham orgulho dele no capítulo 29, essas pessoas agora no 30 são as pessoas que vão humilhar, chegam a cuspir na cara dele e outras coisas mais. E no 31 é um protesto final da sua inocência que ele vai fazer, inclusive já vai dirigir-se diretamente ao Senhor. Então, esses são 3 monólogos que nós vamos ver. O monólogo nada mais é do que um discurso feito por uma única pessoa e vai estar recheado de metáforas. Metáforas são comparações, a gente viu isso lá na primeira lição, então isso é bom para que a gente compreenda essa lição de hoje. O textório da lição está em Jó 31:4, que diz: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática diz: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. É o caso de Jó, que no seu passado ele via a mão de Deus trabalhar e operar grandemente na vida dele, tanto que ele começa lá no capítulo 29, da leitura em classe, no versículo 2, ele começa dizendo: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ou seja, ele sentia saudade, dos anos anterior, onde ele era próspero tanto espiritualmente quanto materialmente. Ele fala: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Ou seja, ele sentia e via a luz de Deus, clareando, guiando ele mesmo em tempos de trevas, ou seja, mesmo em tempos difíceis. Ele tinha essa lâmpada, tinha a luz divina sobre a vida dele. A leitura em classe está em Jó 29, do 1 ao 5, 30 de 1 a 5 e o 31 também de 1 ao 5. Eu não vou ler para não ficar muito extenso o vídeo, aí vocês acompanham em casa aí na Bíblia de vocês, faça a leitura do texto porque é muito importante. A introdução dessa lição vai falar sobre a defesa, o que seria a defesa? A defesa é um ato, um efeito de se defender, de se proteger, uma capacidade de resistir a ataque, uma resistência. E é o que o Jó vai fazer nessa lição. Jó vai deixar o compromisso com os amigos, acaba o diálogo dos 3 amigos dele anteriormente que nós vimos, ele faz, e daí agora ele vai ter um encontro com Deus e este encontro passa a assumir o primeiro plano. As últimas palavras de Jó vai estar lá no capítulo 31, no versículo 40, as últimas palavras que Jó vai utilizar. E nesse versículo, nesses capítulos, a gente vai ver tanto as condições quanto as maldições. Ele fala que se ele tivesse sido desonesto ao adquirir suas propriedades, que se o solo viesse a produzir espinho,
em vez de trigo, erva daninha em vez de cevado, né? Porque Jó tinha convicção de que ele tinha sido fiel todo o tempo a Deus, que ele não tinha em nenhum momento, né, pisado em falsa. Então Jó invoca a maldição nas suas terras, né, caso ele não tinha tido compromisso integral com a justiça, tanto divina quanto a justiça social. O versículo 40 vai estar lá suas queixas, né, e seu argumento vai chegar ao fim ali no versículo 40. Jó, no capítulo 31, do versículo 29 ao 31, ele vai tratar de um pecado muito comum, né, que é de se alegrar com a desgraça do inimigo. E tanto na lei mosaica, né, a gente vai ver isso lá no Êxodo, capítulo 23, do versículo 4 a 5, quem agisse de tal forma, ele já era condenado. Né, lá vai fazer uma referência que se, né, você encontrasse, né, perdido o animal do teu inimigo, você tinha que pegá-lo e levar até o seu inimigo, mesmo que o seu inimigo usasse aquilo contra você, usasse de afronta ou quisesse fazer alguma acusação, você teria que agir dessa forma. Você não poderia ver o animal perdido e deixar lá perdido, tinha que levar até o dono, né? Isso já fazia parte da lei mosaica, né? Vai estar lá no Pentateuco. E por Cristo também, Cristo vai determinar a mesma coisa lá em Mateus 5, do 43 ao 47, né? Ao ensinar a não retalhar o inimigo, Jesus nos impede que nós façamos justiça com nossas próprias mãos, né? Então, deixa eu ver, tanto no Pentateuco, quando era um mundo onde a prática de injustiça era comum, né, a vingança era prática normal ali para eles, né, o Senhor vai introduzir essa concepção, né, na cultura israelita do inimigo não prejudicar, né, não se prejudicar entre si, mas e sim ajudar, e isso era lei. E a questão de nós, né, amarmos o próximo quando é colocado, né, amar aquele que é o nosso amigo, aquele que nos faz bem, isso é muito simples, né, porém a Bíblia ensina que nós devemos amar os nossos inimigos também, que é o mais difícil, é o mais complicado, mas ele nós devemos também amar. E um exemplo muito lindo que a gente vai ver disso, né? Porque às vezes as pessoas estão muito apegadas à religiosidade, né? Mas não teve ainda um encontro realmente com Cristo, não teve ainda uma transformação de vida, né? Pregam, né? Mas está longe de praticar aquilo que prega. É como os fariseus, né? Os judeus, para ser mais exato, conheciam todo o Pentateuco, conhecia todas as leis, porém eram pessoas ambiciosas, né? Porque falavam aquilo que faziam e falavam que desagradavam a Deus. E um exemplo claro disso, né, tá lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 30 ao 37, que é a passagem que vai contar sobre um homem que estava a caminho e veio salteadores, né, roubaram ele, machucaram ele, deixaram ele machucado ali no meio do caminho, e vai passar um samaritano e nada vai fazer, vai passar um sacerdote, desculpe, e nada vai fazer, né, era alguém que podia fazer porque tinha conhecimento da lei e por ser judeu, né, conhecia muito bem a lei. A gente sabe que os judeus eles não se davam com samaritanos, né, porque os judeus eles se achavam muito santos e tinham o samaritano como um povo impuro, né, por causa da miscigenação que houve em Samaria, né, os samaritanos começaram a construir altares para outros deuses, passou a ser uma nação politeísta, e então isso fazia com que isso e outras coisas mais fazia com que os judeus os odiavam, né, e eles não vão dar exemplo, esses sacerdote vai passar pelo homem ferido e vai largar lá no meio do caminho da mesma forma. Em seguida vai passar também um levita, que era para ter uma atitude, né, diferente, mas vai se comportar da mesma forma, vai ver o homem ferido e vai deixar lá na beira do caminho. Porém, quem vai chegar vai ser um samaritano, né, aqueles o qual os judeus não davam nada por ele, aquele que não valia nada, que era um pecador, que era um miserável, e esse samaritano é que vai socorrer aquele homem, né? Ele vai cuidar de suas feridas, né, ele vai atar suas feridas, vai colocar remédio em suas feridas, né, e não para por aí. Ele ainda coloca, né, sobre a sua cavalgura, leva até uma estalagem e deixa o dinheiro para que possa as pessoas que vão ficar ali cuidando dele possam gastar com ele. E acaba no final também, né, ainda falando, olha, se o dinheiro não der para que cuide dele, para que cuide das feridas, faça o tratamento, não cubra as despesas, esses dois dinheiros que eu vou deixar, quando eu voltar,
eu vou pagar o que ficar faltando. Então a gente vai ver um exemplo lindo, né? Um samaritano que não conhecia Deus, que para os judeus eram impuros, não prestavam, mas que teve um comportamento, né, totalmente diferente daqueles religiosos, né? E é isso que Deus quer que nós façamos da mesma forma, assim como Jó aqui fazia, ajudava a todos sem olhar a quem, né? Ele fala que eram os olhos do cego, eram os pés do aleijado, né? E é assim que nós devemos ser também, né? Jó era tão respeitado, mas nessa mesma passagem, né, da leitura em classe, vai contar que ele, né, se reunia, né, os mais velhos reverenciava ele, quando ele estava sentado, colocava-se de pé para poder prestar atenção no que ele falava, né, para poder, sinal de respeito, né? A gente dá para entender que Jó agia como juiz. Quando diz que ele ia até a porta da cidade geralmente era um local onde as pessoas se reuniam para poder julgar causas, né, julgar problemas judiciais. E era uma característica das pessoas do Oriente naquela época, né, em que eles reuniam-se em praças ou em um local específico e acumulava ali pessoas para poder julgar suas causas, para poder aconselhar e por aí ia. E Jó era uma dessas pessoas que faziam parte e deixa claro, né, como se ele liderasse, fosse uma espécie de juiz e as pessoas todas respeitavam, né? Os jovens abriam passagem para que ele pudesse passar e os velhos, né, quando ele chegava, que já estava ali presente sentado, se levantavam em sinal de reverência para que ele pudesse, né, então dar início ao discurso. E a primeira parte da lição, ela vai falar sobre, Jó relembra seu passado de glória, né? Vai falar sobre a prosperidade material e espiritual. No item 2 vai falar sobre o reconhecimento social e o 3, né, vai fazer algumas considerações importantes. Bem, nessa primeira parte, Jó relembra, né, do seu passado próspero, tanto material quanto espiritual, né? É a primeira parte. Jó vai falar da felicidade, da riqueza, das honras que lhe pertencia. No capítulo 29, dos versículos 2 a 6, ele vai falar sobre as bênçãos que tinham, né, que vinham sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua tenda. Do 7 ao 10 vai falar da honra, né, que ele tinha tanto entre os jovens quanto no meio dos idosos, das pessoas mais importantes, como príncipes, autoridades do local. E do 11 ao 17 vai falar da sua benevolência, né, ou seja, da sua bondade, da sua complacência para com os necessitados, para com todos, né? Mesmo, num trecho desse vai falar que mesmo os estrangeiros, aqueles que não conheciam os seus direitos, Jó, né, falava por eles e fazia cumprir integralmente de forma justa, né, os direitos de cada um deles. Uma parte importante, né, desse texto, a gente vai ver no versículo 4, quando ele vai falar sobre o segredo de Deus que estava sobre a sua tenda, e esse segredo, né, vai denotar o que é confiança, a intimidade que Jó tinha com Deus, né, que Deus protegia o seu lar constantemente, e ele sentia isso, e naquele momento ali agora de tribulação, aquele momento de provação, ele já não sentia mais este conforto, né. O versículo 6 vai falar sobre manteiga, sobre azeite, né, quando ele fala lavava seus pés na manteiga, ele vai estar se referindo à abundância. Lembra que, né, lá no início da lição vai falar que ele era um grande agricultor, que ele tinha uma grande criações de animais, né? E então ele mesmo produzia os seus próprios alimentos naquela época, então ele tinha fartura, né, tanto de manteiga quanto de azeite. O azeite aqui era um dos bens mais valiosos, era luxuoso, era caro, né? Era algo muito caro, de muito valor na época. Eu não sei se vocês se lembram na passagem de 2 Reis, que se não me engano é o capítulo 4, que vai contar sobre o azeite da viúva, em que ela tinha só um pouquinho de azeite e seu marido tinha deixado dívida para que ela pagasse, ela não tinha, né, recursos para pagar e os credores estavam já para levar os seus filhos como escravo para poder pagar aquela dívida. E quando o profeta Eliseu aparece, né, um milagre ali vai acontecer, né? Ele fala para ela pegar vasilhas vazias para que pudesse encher de azeite. Aquele pouquinho de azeite que ela tinha foi multiplicado em várias porções. E quando o azeite só acaba, né? Quando as vasilhas que ela conseguiu acabou, o azeite também acabou. Só que foi o suficiente para poder ela pagar as dívidas que o marido tinha deixado, para ela viver ainda do resto, ou seja, né, aquela mulher tornou-se milionária, porque o valor do azeite naquela época era muito caro, era um bem muito precioso, era usada para várias coisas. Então
era um artigo de luxo, né? Por isso que ele vai se referir tanto à manteiga quanto ao azeite, né? Isso vai dar uma ideia de abundância, porque eram alimentos essenciais da época e também tinha um custo bem caro. E no versículo 7 vai falar sobre a porta da cidade, né? Que era a questão que eu levantei anterior. A porta da cidade era um dos negócios mais importantes, era realizados como causas judiciais, que era julgada, que eu já falei. Ou seja, né? Ele ia para este local específico, geralmente, né? Como eu falei, uma praça também, onde ele se assentava entre juízes, moços, né? E todos eles faziam reverência, ou seja, respeitava Jó. Isso no capítulo 29, Jó só vai citar sobre, né, essa honra que ele tinha, né, a prosperidade que ele tinha, tanto espiritual quanto a material. No versículo 9 vai dizer que as pessoas mais importantes paravam para ouvir, né? Como é o caso de algumas versões bíblicas, vai dizer que são príncipes. E o versículo 10 vai falar autoridades se calavam. Autoridades aí seriam chefes, né? Todos os chefes. E eles elogiavam Jó, dava testemunho dele, ou seja, falava bem dele. Jó era muito importante, né? Pois esse costume do mundo antigo, onde tinha um local reservado para líderes da cidade, era só líderes de prestígio que participavam dessas reuniões. Ou seja, Jó era bem reconhecido e era muito respeitado naquela época por todos, não era só por pessoas que não tinham, vamos dizer, não era só por necessitados, não, era por príncipes, era por autoridades daquela época, todos respeitavam Jó e ouviam Jó, né? Vai ter um versículo que vai falar que um deles, né, a sua língua grudava ao céu da boca, ou seja, não tinham o que falar, porque o que o Jó falava para eles, os conselhos que Jó dava era suficiente, mostrava sabedoria para eles, então não necessitava revogar nada, né, porque eles viam sabedoria no que Jó fazia. Né? Quanto ao reconhecimento social, no item 2, né, vai lá do versículo do capítulo 29, vai do versículo 14 ao 25. Vai falar, né, sobre esse reconhecimento de uma forma bem mais, como é que eu vou falar? De uma forma mais clara. No versículo 13, por exemplo, né, vai falar que a bênção do que ia perecendo, ou seja, pessoas que estavam na miséria, as pessoas que estavam na miséria, ele o ajudava, né? Fazia regozijar o coração da viúva, alegrava com o seu auxílio nessas pessoas. No versículo 14 vai falar da sua justiça, da sua honestidade, que fazia parte dele, né? Vai citar que essa justiça, essa honestidade era como uma roupa que ele vestia e com uma diadema que se colocava na sua cabeça, ou seja, ele tinha justiça, ele agia com justiça, né? Diadema, o que se coloca na cabeça, ou seja, tanto a sua mente quanto o seu coração, quanto todo o seu... eu falei que em um dos vídeos que nós somos seres tricotômicos, nós somos 3 partes, né? Corpo, alma e espírito, né? E Jó estava esses 3 caminhando juntinho, né, na questão de justiça. 16 vai dizer que ele era pai dos pobres, dos necessitados, né? Daqueles que não tinham conhecimento, eles defendiam seus direitos, né? Tanto dos que estavam ali na sua região, quanto dos estrangeiros. E o versículo 17, que é um pouquinho assim, quando vai falar de queixais, né, e de dentes, né, vai falar que ele acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas, né, queixais que vai aparecer nesse versículo 17 simboliza poder e os dentes significa garras, tá, para poder ficar mais fácil a compreensão. Lembra que eu falei que neste capítulo, né, tem muitas metáforas, então é necessário que eu aconselho principalmente os professores que vai estar ministrando essas aulas que tenham um dicionário teológico para poder buscar o significado dessas palavras e assim facilitar a compreensão do aluno durante a ministração das aulas. E o item 3, né, que fala sobre a justiça social. Nós sabemos que a justiça social ela é uma construção moral, né, uma política baseada na igualdade de direitos, na solidariedade. Era algo que Jó praticava, só que Jó não estava agindo apenas porque era a lei, não. Jó estava agindo porque esta é o querer, é a vontade de Deus, né? E um cristão deve praticar todas essas benevolências, todos esses atos de justiça, né? Todo cristão deve se portar dessa forma porque é bíblico. Se eu digo que eu sirvo a Deus e não me porto de tal forma, então eu preciso que a graça me alcance, que eu venha me converter, porque eu ainda não fui transformada, né? Nós não devemos desprezar a ninguém, né? Infelizmente nós vimos isso acontece raramente. O céu é único,
No céu não vai ter repartições. Então, se eu não vou com a cara de Maria, uma de nós duas não vai pro céu, né? Vai ter que ir pro inferno, porque no céu não vai ter diferença. No céu não vai ter essa de ficar afastado de ninguém, né? Cada um no seu canto. Por isso que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, né? Assim como eu me amo, eu também devo amar o próximo, né? Muitas pessoas pregam muito esse amor, mas não vivem esse amor, acabam julgando outras pessoas, apontando outras pessoas, né? Mas Deus é aquele que sonda tanto os nossos pensamentos, né? Deus sonda os nossos corações e esquadrinha nossos pensamentos, é o que a Bíblia diz. Então o Senhor conhece cada um de nós, conhece o interior de cada um de nós. Às vezes aquela pessoa que nós achamos que não ama, que não gosta, que não aproxima, que não ajuda, é aquela pessoa que mais ajuda. E é aquela que demonstra fazer alguma coisa, só aparência, só religiosidade, nada faz, né? Então que nós viemos vigiar e ter muito cuidado com isso. Porque Deus diz assim, amar o próximo como a ti mesmo, né? Antes de ser lei, né, nós devemos lembrar que isso é um mandamento, né? É um mandamento de Cristo que nós devemos amar uns aos outros. A segunda parte da lição vai falar sobre Jó, já vai começar a lamentar o seu estado presente, né? Toda essa honra que ele tinha, essas pessoas que ajudaram ele, de repente vai se esquecer dele. Vai começar a zombar dele. O homem que era honrado, respeitado, agora ele passa a ser desprezado por todos. Inclusive aqueles jovens que abria caminho para que ele pudessem passar, né, quando ele ia fazer a sua palestra, ou quando ele ia julgar as causas, agora esses moços, né, ele passa a zombar dele. A gente vai ver esse contraste, né, lá em Jó, no 29:8, quando eles honram, e no 31, quando eles já começam a zombar, a desprezar deles. E no 31 diz, seus pais não valem nada, não os deixaria nem como os cachorros para que cuidasse do meu rebanho. Talvez alguém vá dizer, mas que amor é esse de Jó que não ia deixar os pais desses meninos nem para cuidar, nem para ser guarda do seu rebanho. Mas então ele não o amava, né? Sim. Aqui coloca, o que vai colocar aqui, no caso dessas pessoas, eram pessoas que Jó já tinha tentado ajudar. São casos daquelas pessoas que estão em vícios, são aquelas pessoas que estão na rua e que muitas vezes nós tentamos ajudar, recolhemos essas pessoas, levamos para um centro de recuperação, damos comida, tentamos levar para a igreja, damos água, né, damos alimento, damos vestes, né, e tentamos ajudar de todas as formas, mas você está vendo que a pessoa não quer ajuda, né? Leva para um centro de recuperação, sai, volta para a rua de novo, né? Você dá alimento, a pessoa fica viciada, só quer o alimento, não quer caminhar, não quer ir para a igreja, você apresenta o evangelho, mas nada faz efeito. Então essas pessoas que são pessoas que já tinha lutado por ela, já tinha feito várias e várias coisas e viu, chegou um momento assim, não, essa pessoa realmente não quer nada, quer vida fácil, quer vida mole, essa pessoa não quer um trabalho, essa pessoa não quer largar o vício, né? Já fiz o que pôde, então largou-se de mão. São essas pessoas aqui, eram pessoas que não queriam mais nada com a vida, tanto que quando a gente vai no versículo 30, né, essas pessoas aqui, elas moravam entre rochas, moravam em caverna, comiam raízes de plantas, porque eram pessoas miseráveis mesmo, abriu mão de ajuda de pessoas que ajudavam, não queria nada sério, vamos dizer assim, não queria nada com a vida, né, eram pessoas que só queriam achar pronto, que alguém desse, mas não queria correr atrás, né, queria um prato de comida, mas não queria trabalhar para poder ter um prato de comida, era esse tipo de pessoas que Jó está se tratando aqui, né? E Provérbios 20:29 e Provérbios 16:31 vai falar, né, sobre esse cuidado que deveria receber os idosos com profundo respeito. E essas pessoas aqui não vão respeitar mais nem sequer, né, a idade de Jó, não respeita mais os seus cabelos brancos, vamos dizer assim, né? Eles não querem mais nem saber, eles criticam e humilham Jó devido ao estado que ele se encontra e em nenhum momento, né, eles vão lembrar do bem que Jó fez, dos benefícios, né, que eles receberam através da pessoa de Jó, né, e vão desprezar, eles chegam a cuspir na cara de Jó, né, a agredi-lo, e nós vamos ver isso no decorrer da lição. O item 2, a segunda parte, vai falar sobre abatimento físico e emocional, né, que está no capítulo 30, vai do versículo 16 ao 31. Jó 30:18, ele vai dizer, né, sobre modificar as vestes. Jó compara, né, os terríveis efeitos do seu sofrimento e doença como ser esganado por uma força poderosa, né, porque para Jó, né, parecia, né, que Deus estava agindo na vida dele como um vingador.
apesar de tudo que ele havia feito, e está passando por toda aquela situação já há alguns dias e não ser restaurado. Então agora ele pensa que ele ver Deus como? Ele está olhando para ele, mas de forma paralisada e nada faz, né? Não tem nenhuma atitude em relação à vida dele. No versículo 19 ele vai falar, né, sobre pó e cinza. Esse pó e cinza aqui simboliza humilhação, insignificância, né? Que ele vai falar que está se jogado, né? Jogou ele na lama e me tornei pó e cinza, ou seja, está humilhado, está arrasado, não tem mais significado algum para as pessoas, é um insignificante, não vale nada para a pessoa, e ele vai culpar o Senhor por tornar semelhante ao pó e cinza, embora, né, nós sabemos que fosse Satanás o verdadeiro causador do seu sofrimento e não Deus. Lógico, estava sendo provado porque Deus permitiu, porque Satanás estava achando que Jó estava adorando ele apenas porque tinha bens materiais, porque tinha uma boa família, tinha uma vida estruturada, né, era um homem muito importante, então ele achou que esse fosse o motivo da adoração de Jó, achou que esse fosse o motivo que Jó fosse íntegro ao Senhor, mas a gente viu que não era nada disso. Jó adorou o Senhor mesmo na miséria. E no capítulo 30, do versículo 20 ao 23, ele diz, Jó agora desvia dos homens, né, e dos seus pensamentos, né, e vai dirigir-se diretamente a Deus. E no item 3, a segunda parte, né, diz assim, Deus teria abandonado Jó, né, porque Jó acha que foi tratado com injustiça, tanto por Deus quanto pelos homens, né? Isso que ele vai deixar claro nessa mensagem do capítulo 30. E essa segunda parte, né, destaca em especial o tratamento com os idosos, né? Em relação aos jovens, deve ter com idosos. Eu não vou ler as referências para não ficar o vídeo tão grande, mas você pode conferir 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1, que nós devemos apreciar os idosos pela sua experiência, né? São pessoas experientes e que têm muito, né, a passar para nós, né, principalmente aos jovens, né, e Salmos 5 e 4, que vai falar que Deus é perfeitamente justo e ele não tolera a injustiça, né, independente a quem ela seja cometida, seja jovem, adulto ou idoso, o Senhor ele é justo, ele é justiça e não tolera a injustiça em nenhum momento. Romanos no capítulo 2, versículo 6 ao 8, vai falar que escolher fazer o que é certo nem sempre é fácil, mas é o melhor caminho, né? Às vezes é difícil, né, você amar aquele que te apunhalou pelas costas, é difícil você dar as mãos àquele que, né, não te ajudou quando você precisou, mas é o melhor caminho se nós quisermos herdar a vida eterna. E se alguma coisa nos impede de fazer isso, nós temos que orar e pedimos a Deus para que limpe os nossos corações, né, para que tire essas algemas de nossas vidas, essas raízes de amargura, para que assim nós possamos caminhar com Cristo, né, sem medo, sem reservas, né, e de cabeças erguidas, praticar o bem. E Tiago, no capítulo 1, do versículo 19 ao 20, diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Então nós temos sim que pedirmos para que Deus nos liberte e nos transforme a cada dia. Somos perfeitos? Não somos, né? A Bíblia deixa isso claro. Erramos, constantemente erramos, mas cabe a nós buscarmos nos consertar, né? Abrir mão daquilo que é errado e lutar para que nós possamos, né, sermos santos como Ele foi santo, porque isso é bíblico, né? Ele fala para que nós sejamos seus imitadores. Então, se nós quisermos sermos imitadores e não temos força para isso, nós devemos buscar essa força em Deus. Em Romanos 12, 19 diz que devemos perdoar a ofensa, porque o rancor nos causa mais destruição, né? Isso é bíblico, e quando partimos para a área psicológica, né, para a psicologia, a gente vai ver que isso não nos faz bem nem para a nossa saúde, né? Esse rancor nos deixa enfermos fisicamente, né? Nos deixa mal espiritualmente, né? Nos causa doença, deixa pessoas depressivas, né? Causa às vezes até mesmo doença, né? O câncer. Sabemos que todos nós temos células cancerígenas, e elas também são desenvolvidas quando nós estamos nesse momento de estresse, de ódio, de raiva, de ira. Então, isso são coisas que não faz bem nem para o nosso lado material, nem para o nosso lado espiritual. Então, o que nós temos mesmo é que apegar-se a Deus e pedir muita misericórdia de Deus para que nós possamos sermos transformados, para que nós possamos ser alcançados pela sua verdadeira graça, para que Ele possa mesmo nos libertar, né, de todas essas coisas. E no capítulo 3, na parte 3 da lição, vai falar sobre o futuro de Jó, o futuro em aberto de Jó.
O item 1 vai falar sobre Jó em defesa da sua ética sexual, né? Isso é um outro tema também muito importante do capítulo 31, do versículo 1 ao 4. Né, Jó vai deixar claro que ele sabia que o pecado ele começa pelos olhos, né? Não precisa nem praticar, chegar finalmente, mas pelos olhos já começa-se o pecado. Por isso ele não arriscava perder a sua comunhão com o Altíssimo. Ele vai falar aqui sobre o pecado, sobre a luxúria, né? Sobre a cobiçar mulheres, olhar mulheres e desejar mulheres. Então ele vai deixar claro que ele fugia disso. Em Mateus 5:28 diz que a concepção do pecado começa na mente por meio do que você vê ou por meio daquilo que você pensa. Então não precisa nem chegar você a praticar. Olhou, desejou, cobiçou, já está pecando. Por isso nós devemos ser radicais, nos mantendo longe, né, daquilo que possa nos levar a pecar. Se eu estou vendo que tal coisa vai me levar ao pecado, então eu tenho que fugir dela, distanciar dela para que eu não caia em pecado. Existem pessoas que vai colocar em situações que serão tentadas, né, sabe que não vai conseguir suportar, né, tal tentação, mas coloca, por exemplo, amizades erradas, né, e acaba sendo atraídas para o mau caminho através dessas amizades. Então não adianta, tem influência? Tem sim. Não adianta dizer que tem. A tendência é ou eu levo a pessoa para o caminho que eu estou, ou a pessoa vai me levar para o caminho que ela está. A tendência sempre vai ser essa. E certos tipos de entretenimentos também, como pornografias, por exemplo, né? Nós, como cristãos, devemos distanciar de tais entretenimentos, porque isso não agrada a Deus e acaba nos causando, né, falhas espiritual, acabamos por pecar por esses desejos, né, pela a nossa carne. Nós sabemos que nós possuímos a natureza adâmica, a carne é fraca sim, por isso nós devemos, né, evitar tais coisas, né, e preferirmos estarmos mais próximos de Deus, ocupar nosso momento, ocupar nosso tempo com coisas espirituais, para que assim nós possamos desviar do mal. No capítulo 29 e versículo 30, aliás, Mateus 5, do 29 ao 30, né, Jesus ele vai falar, né, que é melhor que nós entramos no céu sem o nosso olho, né, se é o olho que está fazendo pecar, que arranque, mas ele não está falando ali de mutilação, de automutilar, porque até um cego, um deficiente físico qualquer, eles também cometem pecado, né, a questão é que devemos lidar com o pecado, mas de modo drástico. É melhor nós experimentarmos a dor dessa remoção, né, de um hábito ruim ou de uma perda, né, de algo que nós entesouramos, de algo que nós gostamos, de algo que nós estimamos, do que permitir que o pecado traga a juízo e condenação às nossas vidas. Então é melhor eu abrir mão de certos hábitos que eu sei que não está agradando a Deus, do que eu acabar sendo condenada, né, porque nós sabemos que o juízo ele vai ser feito naquele grande dia, e os meus atos, aquilo que eu faço, pode me levar tanto para a vida eterna, quanto para a condenação eterna. Então é necessário que nós abrimos mão dessas coisas que não agradam a Deus. É difícil sim, eu volto a dizer, nós possuímos a natureza adâmica, nossa carne está propensa ao pecado, mas nós, para que viemos evitar tais coisas, é necessário que nós aproximamos mais de Deus, que nós pedimos forças a Ele, porque Jesus, sim, vai nos ajudar a vencer, né, cada uma dessas tentações. No item 2 vai falar Jó em defesa de sua ética social, né? Ele vai falar sobre o direito dos seus servos, que mesmo sendo empregados, Jó tratava todos os seus empregados, sem exceção nenhuma, com justiça, pois ele sabia que aos olhos de Deus não tem nenhum tipo de distinção entre servo e patrão, são todos iguais, né? No plano original de Deus, todos os homens são iguais. E infelizmente nós vimos hoje muitos patrões, mesmo conhecendo os direitos estabelecidos por lei, eles abusam e humilham seus funcionários, né? E isso é antibíblico, né? É contra os princípios bíblicos e também contra a lei humana, né? Nós devemos tratar todos iguais, né? A Bíblia deixa claro que nós, seres humanos, todos nós somos mordomos de Cristo, ou seja, todos nós somos servos de Cristo, todos nós temos um trabalho a prestar para Cristo, ou seja, deixa claro que todos nós somos iguais e estamos todos a serviço de Cristo também. Da mesma forma que lá no mundo, né, as pessoas devem respeitar uns aos outros, deve haver esse respeito entre patrões e empregado, né? Assim como o Jó deixa claro, que a gente já vê, ó,
Jó, né, os estudiosos não sabem um tempo certo em que Jó viveu, mas mostra que foi já bem antes da era patriarcal, né? Porque Jó já oferecia sacrifício pelos seus filhos, caso houvesse pecado, para que houvesse a remissão deles, né? E Jó já tratava, né, os seus servos com justiça, não fazia distinção entre eles. Tiago 1:27 diz que o mundo vive em um caos, ninguém se entende, que o ódio e o preconceito separa as pessoas diariamente, e isso é fato, né? Nós vemos que as pessoas, porque querem, né, ser melhor que as outras, querem saber mais do que as outras, querem exibir seus diplomas, suas melhores faculdades, suas melhores roupas, seus melhores perfumes, seus carros importados, seus bens materiais, e por aí vai. E isso são pessoas arrogantes, pessoas complicadas de lidar com outras, né, que discriminam as pessoas, que abusam de outras pessoas, querem pisar em outras pessoas, e nós vimos que todas essas práticas Deus condena, e nós, como cristãos, nós que servimos a Deus, devemos fazer toda essa diferença, né, para que cumpra-se a palavra de Deus quando diz que a luz tem que brilhar nas trevas. Ele está falando exatamente disso, que nós devemos fazer a diferença. Tiago mostra que a religiosidade nada tem a ver com o verdadeiro evangelho. Como eu falei lá no início, o caso dos judeus, né? Conhecia, né, as leis, mas não vivia. Queria aplicar às pessoas que estavam em pecado, mas eles mesmos não viviam. Então, religiosidade não vai levar ninguém ao céu. O que vai levar ao céu é a mudança de vida que eu tenho. Não adianta eu estar na igreja todo dia e não viver para Cristo, fazer algo forçado. Não estou falando que você não tem que ir para a igreja, né? Porque a própria Bíblia diz que nós devemos estar assim, congregando, devemos fazer parte de um corpo, né? Nós devemos estar juntos, né? Congregando para um ajudar os outros. Quando nós estamos juntos, né? Um ajuda, um auxilia, né, compartilhamos a adoração com Cristo, a adoração a Cristo, né, compartilhamos nossas experiências, sim. Eu estou falando de estarmos na igreja por obrigação e não porque queremos realmente adorar a Cristo, né, porque não adianta, se eu passar 10 anos indo na igreja por ir, não vai adiantar nada. Eu tenho que ir à igreja porque eu quero realmente servir a Cristo, porque eu quero mudança de vida, e eu entendo que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, que ele levou por mim minhas culpas, né? Eu sendo pecador, ele assumiu os meus pecados. Então, poxa, que amor é esse? Ele deu o único filho dele para morrer por mim. Carregou uma cruz tão pesada que ali estava o pecado de toda a humanidade. Tem um amor tão grande por mim, por que eu não posso amá-lo? E se eu o amo, então eu tenho que fazer a vontade dele, né? Não obrigado, eu tenho que ter o prazer de fazer a vontade de Cristo, porque se eu faço obrigado, é melhor não fazer, né? Os religiosos estão preocupados com rituais, com tradições, mas pouca santidade e amor ao próximo, né? Religioso está se preocupado em colocar um roupão, usar um saião, um blusão, pôr uma Bíblia embaixo do braço e dizer eu sou crente. Isso aí não vai levar ninguém para o céu. Eu tenho uma carteirinha de pastora, uma carteirinha de missionário. Isso não vai levar para o céu se eu não tiver a vida transformada. Então eu preciso ter a vida transformada. Eu preciso ser liberto do pecado. Eu preciso reconhecer o que é pecado. Para assim, não, isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui é coisa do maligno. Isso aqui vai estar satisfazendo a minha carne, mas a Deus não. Então eu tenho que abrir mão desses desejos materiais, abrir mão dos prazeres que a minha carne quer. E a mensagem do Senhor Jesus, por meio de Atos, enquanto esteve na terra, nos ensinou, né, o que é a verdadeira religião, né, os atos que Jesus teve com as pessoas, aqueles que eram necessitados, os cegos, os coxos, os paralíticos, os leprosos, né, e quando eu cito essas doenças, eu não estou falando só de uma doença física, mas eu estou falando de doenças espirituais também, né, tem cegos espirituais, coxos espirituais, né, são leprosos espiritualmente falando, e que precisa de cura e que precisa de libertação, né. Mateus 25, do 35 ao 36 e do 36 ao 40, vai falar que as recompensas do reino dos céus são dadas aos que servem sem pensar em recompensa. Então eu tenho que fazer, né, o que é certo sem pensar que eu não vou fazer isso porque eu vou herdar o reino dos céus. Não vou fazer isso porque é o certo. Eu vou doar a cesta básica porque eu estou fazendo bem. Mas não adianta nada, isso é só religiosidade. Se você está doando cesta básica, está doando roupa e não tem compromisso com Cristo, não vai adiantar nada. Se você faz só para aparecer, de nada, isso vai adiantar. E o item 3, para finalizar, né, Jó vai buscar a resposta de Deus, está lá no capítulo 31, do 35 ao 37. E é como referência para a base, né, dessa passagem, está em Romanos 8, 31 e 33. Que Paulo está dizendo ali que Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Paulo está dizendo que Jesus já fez o sacrifício por nós quando nós éramos pecadores, né? Tanto mais agora sendo justificado pela sua morte redentora,
Deus não vai olhar para nós diante dos perigos, diante das ameaças, né? Os escolhidos de Deus, eles sentem a segurança e serve, né, de abrigo, de conforto, né, para que possa vencer as tribulações, para que possa vencer os dias maus, né? Ele está falando, quando ele fala, se Deus é por nós, né, é o caso que eu acabei de citar, né, se Deus deu o único filho que ele tinha para morrer por mim, levou as minhas culpas sobre ele, né, me remiu dos meus pecados, mesmo sem merecer, sofreu tão grande sofrimento, né, foi chicoteado, né, enquanto era chicoteado saía pedaços de carne, teve uma lança traspassada, né, levou uma coroa de espinho, prego nas mãos, prego nos pés, quanto sofrimento, né, por minha causa. Se Deus permitiu que o seu filho passasse tudo isso por mim, né, e o seu filho em nenhum momento se negou, mas cumpriu todo o propósito ali na cruz, quem é o homem para vir contra nós? Né, nós podemos até ser perseguidos, podemos ser caluniados, mas se nós servirmos a Cristo, devemos estar felizes, porque aqui nós passaremos sim por tribulações. A Bíblia diz assim, filhinhos, no mundo tereis sim provações, terei tribulações, mas tendes bom ânimo, porque eu venci, então, né, nós também venceremos, né? E aqui nós podemos passar pela luta que for, mas sabemos que aquele que herdar a vida eterna, né, terá descanso de todas essas provações, de todas essas tribulações. Bem, esta é a lição 3, né, que possamos aprender bastante com ela, né, e que principalmente quando eu volto esse vídeo eu falo para os professores, inclusive, né, para os professores, para poder ater bem as referências, para que o aluno possa compreender melhor, principalmente quando for feita a leitura em classe, né, traduzindo todas as metáforas que o texto vai apresentar, para que assim, quando o aluno ler, né, não sentir meio que deslocado, poxa, eu não entendi nada desse texto, porque como eu coloquei essa trilogia, né, o capítulo 29, 30 e 31, que forma a trilogia, todos eles estão cheios de metáfora, então é interessante que vocês reforcem com o aluno o que é metáfora. Fala sobre o paralelismo, né, que é o estilo da poesia oriental que é empregada neste capítulo para que eles possam compreender. Fala sobre a diferença, né, os 3 tipos de paralelismo que vamos encontrar, o sinônimo, sintético, antitético, para que o aluno possa compreender. Eu tenho um vídeo, se precisarem, tá exposto ainda, tá? Falando sobre esses 3 tipos, explicando como funciona a poesia oriental. A poesia hebraica é diferente da nossa poesia. A nossa poesia contém rimas, porém a poesia hebraica não tem rima, é baseada toda em paralelismo, ou seja, o texto vai ter 2 partes e a segunda parte pode estar contradizendo a primeira, ou a segunda parte vai ter o mesmo sentido da primeira, ou a segunda parte vai estar complementando a primeira parte, né? Mais ou menos isso. Lá no vídeo está detalhado como funciona cada uma dessas 3 partes do paralelismo. Então isso é importante, porque nós já estamos finalizando a lição, né? Falamos, né, na primeira lição, que é um livro poético, falamos sobre paralelismo e às vezes o aluno não entendeu, então é importante que a gente reforce para quando finalizar, né, esse estudo sobre o livro de Jó, o aluno possa distinguir, pegar, ler o livro de Jó e identificar a poesia, né? Porque vai poético, mas eu não estou vendo nada de poesia aqui, estou esperando encontrar alguma rima e nunca vai encontrar, porque a poesia hebraica é diferente da nossa poesia, então é necessário que nós deixamos isso claro para que o aluno possa entender. Bem, o vídeo já está extenso, né? As pessoas depois vão ter preguiça para ver, mas eu agradeço a todos que me acompanharam, as pessoas que têm acompanhado, que têm visualizado, mesmo não curtido, mas eu tô vendo lá que tá visualizando, eu agradeço cada um e espero que tenha sido de grande valia esses vídeos, que tenha lhes ajudado a vocês e me ajudado também bastante, né, que a gente acaba estudando e acaba descobrindo outras coisas e a gente acaba descobrindo que a gente não sabe de nada, né? Que a gente vai estar sempre descobrindo algo novo, né? Quanto mais a gente estuda, a gente vê que não sabe de nada, que tem que estudar ainda mais. E isso tem feito, né, a gente desenvolver bastante espiritualmente. Então, agradeço as pessoas que têm me apoiado, as pessoas que têm sugerido temas para poder eu trazer para essas videoaulas, as pessoas que têm me acompanhado, que têm me dado força. Eu agradeço muito cada um de vocês. Que Jesus possa ajudá-los grandemente
e que essas aulas venham servir, né, para crescimento, principalmente espiritual, né, para conhecimento, né, desenvolvimento do nosso conhecimento, porque é preciso nós conhecermos, né, termos afinidade com a Bíblia para que nós possamos ajudar outras pessoas também, né? Isso aqui que eu estou fazendo, você também pode fazer com outras pessoas que às vezes não conhecem, não sabem manusear a Bíblia, não tem conhecimento bíblico, então você também pode ajudar essas pessoas, porque nós precisamos de alimento espiritual, porque é ele que nos fortalece, né? Esse alimento é a palavra que nos fortalece espiritualmente, então nós precisamos disso, né? Que nós possamos alimentar cada dia mais, né, do espiritual. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, fica todos na paz, tenham um excelente dia, que o Papai do Céu possa vos abençoar grandemente.